Fala pessoal, começando mais um Papo de Consultório. Hoje estamos aqui com dois convidados, dois franqueados de peso, pessoal de BH. Seja bem-vindo, Luciano. Seja bem-vinda, Júlia. Estamos com o Maico também aí. É isso. Pessoal, e aí? Chegaram tem pouco tempo, né? Vocês estão vindo de BH direto, né? Deixaram a filhinha em casa. Fiquei sabendo. Mate a saudade. É isso aí. Viemos aproveitar a viagem aí para o congresso, né? A gente está empolgado. Mas deixando nossa filhinha lá pela primeira vez. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Obrigado aí pelo convite, Helder, Maico. Um prazer. A gente sabe que é difícil, né? Uhum. Deixar, principalmente a nossa criança ali, principalmente nos primeiros meses, igual tá de vocês aí, né? E, né, igual você falou, são franqueados de Belo Horizonte, mas são multifranqueados, né? Multifranqueados aí. Gostaria de ouvir um pouco a história de vocês, né? Até mesmo como que surgiu o sonho de montar, né, uma Oral Dentes em BH, por que escolheu BH, né? Vocês se conheceram lá, onde vocês se conheceram também, né? Tá certo. Na verdade, assim, a nossa história começou há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu sou dentista, o Luciano é economista. A gente já namorava. E aí, na verdade, eu era recém-formada. Eu tinha, assim, 1 ano de formada, mais ou menos. E aí eu formei e fui para minha cidade, que é João Monlevade, para trabalhar. E aí lá eu comecei a trabalhar em clínica mais popular mesmo, mas assim, com uma pegada mais de convênio, sabe? E desde quando eu entrei na faculdade, eu já sabia, assim, que eu gostava mais dessa linha de clínica, né? De ter clínica, de ter pessoas trabalhando para mim. Nunca almejei um consultório particular para ter meu nome na placa e atender uma classe A, sabe? Assim, eu sempre tive essa vontade mesmo de ter clínica. E aí, mais ou menos uns 6 meses, assim, trabalhando ali nessa clínica da minha cidade, aí a gente já começou com a ideia de abrir a nossa própria clínica, né? E assim, a gente começou a pesquisar, né, se a gente abrir clínica própria, se a gente ia pensar em franquia, enfim. Aí a gente, o Marcelino e a Letícia, que são duas pessoas super queridas, meus primos, e eles já estavam um pouco ligados ao negócio, né, de clínica médica e odontológica. Eles conheciam o Laje já. E aí, na época, eles me indicaram o Laje. Né, falou que ele estava começando uma franquia, enfim. E aí, a gente chegou a fazer um contato com ele, mas a nossa ideia inicial, né, era abrir a clínica em João Monlevade. E aí, a gente ficou mais ou menos uns 3 meses sem o retorno do Laje, porque ele estava em negociação com a cidade de João Monlevade. Então, assim, o Marcelino fez o contato com ele, falou que a gente tinha interesse em João Monlevade. Ele falou, não, João Monlevade, eu estou em negociação, vou esperar para ver se vai dar certo, para eu poder entrar em contato com vocês. Então, assim, a gente escolheu Belo Horizonte por falta de opção da nossa primeira escolha, que na verdade, nem era Belo Horizonte, né, quando a gente foi para lá. A gente até pensou em, na verdade, primeiro em Santa Luzia, quando o Monlevade estava indisponível. Se não fosse o Bruno aí, talvez a história seria outra. Se o Bruno tivesse pegado o João Monlevade. E aí a gente, a nossa ideia era Santa Luzia, e na época, como estava assim, começando e etc., o Laje ainda era mais participativo, ele ajudava a gente a escolher cômodos, enfim. Mas aí, nesse tempo que demorou desse retorno dele, né, por conta dessa negociação da cidade de João Monlevade, a gente foi para São Paulo para a gente conhecer as maiores franquias, né, na época. Então, a gente, assim, conheceu, acho que todas, assim, as maiores a gente conheceu. E foi interessante porque, assim, a gente chegou em São Paulo, o pessoal buscava a gente de carro conversível e leva a gente, assim, nos prédios mais espetaculosos de São Paulo, e a gente ficou, tipo assim, super impressionado, né? Voltamos de lá, assim, deslumbrado, mas, ao mesmo tempo, eles todos, né, uma característica que a gente percebeu, eles falavam muito, assim, do tanto de dinheiro que você vai ganhar. Só se falava em clínica de 15 consultórios, com radiologia, já começar de quinta já. E você já começava a fazer o trabalho do sonho ali já, né? Com o carro conversível, né? Exatamente. Total. Pegava a gente no aeroporto com plaquinha. Assim, era a vida de rei mesmo. A gente visitou 3 ou 4 franqueadoras lá. E foi todas muito semelhantes nesse sentido de vender um sonho pra gente. De vender um sonho, isso. E aí, assim, a gente voltou muito deslumbrado, mas ao mesmo tempo, assim, mineiro, né? Fica um pouco... Poxa, será que é isso mesmo? Não sei se é esse negócio todo, enfim.
E aí, enquanto a gente pensava qual que a gente ia abrir, se ia ser franquia mesmo, aí o Laje fez contato com a gente na época. E aí, isso foi, assim, acho que uns 3 meses, né, amor? Depois. 3, 4 meses depois. E aí, a gente marcou uma reunião e realmente o João Molevade estava... já tinha fechado para o Bruno e a gente pensou em Santa Luzia. E aí, a gente foi para Santa Luzia, tivemos uma dificuldade de encontrar ponto. E, na época, o Laje, ele... ajudou a gente a escolher... Vale contar aí também como é que foi o encontro com o Anderson, né? Ah, é verdade. Aí, assim, lá em São Paulo a gente andou de carro conversível, né? O Laje buscou a gente num Ford Ka. Cheio de papel atrás, de projeto escola, limpeza, aquele negócio, panfleto. Todo descabelado. Nossa, e aí, assim, aí a gente falou, poxa, a primeira impressão foi bem diferente, né? E aí, assim, né, no passar do dia, a gente começou a perceber que o que ele estava passando para a gente era uma coisa mais realista, mais sabe? Sólida, né? Mais sólida. Ele falava pouco do tanto de dinheiro que a gente ia ganhar, sabe? Ele falava muito, você vai trabalhar pra caramba. Ele abriu o BI pra gente, que é uma coisa que eu achei, assim... Acho que talvez foi o que mais... deu transparência pra gente, sabe? Ele abriu o BI e falou, poxa, eu tenho essas clínicas, acho que na época umas 20 clínicas. Umas 20, 30. Eu tenho essas clínicas, elas faturam isso, dá essa média de lucro. E, assim, a gente, né, tem mais ou menos o nosso negócio. Então, assim, ele foi longe de ser um vendedor de franquia, eram sabe? todas clínicas enxutas também. Era clínica de 3 consultórios, era começar com 3 funcionários, era uma coisa completamente diferente do que a gente tinha visto. Assim, eu acho que hoje, né, a gente tem clínica de 12 consultórios, mas não é qualquer clínica que chega a 12 consultórios. É difícil você vender esse sonho para uma pessoa que está começando, E você começar, né? ali com 10, 12 consultórios... É difícil, né? O negócio, você não está assim, preparado, né? Não está maduro. De jeito nenhum. Então, assim, na época a gente teve essa percepção já, assim, que o que foi apresentado para a gente aqui em Patinga era algo mais realista, que a gente conseguiu acreditar mais. Por mais que a credibilidade desse sonho que eles venderam foram coisas totalmente diferentes, mas eu acho que foi uma das coisas que nos fez escolher. Você viu mais verdade. Mais verdade, É o que eu percebi quando eu também fui essa primeira vez não com o foi Anderson. sonho, ele não vendeu. Eu não queria vender, assim, a sensação que eu tive que ele não estava ali para me vender uma franquia, sabe? Sim. É que, tipo assim, eu fui até ele, tipo, eu tenho um negócio aqui, ele funciona assim, os resultados são esses. Falava muito de operação, clínica enxuta, poucos funcionários. Então, acho que foi isso que a gente comprou essa ideia, no final das contas. Vendo BI, vendo os resultados de todas as unidades. A unidade faturava um pouquinho, 50, 60 mil, mas dava resultado. Era 20 mil de lucro, 25. Super transparente quanto a isso. Isso. Os outros vendiam um sonho que era completamente... 15 consultórios, faturar 300 mil, 50, 80 mil de lucro. Isso era muito distante, né, do que a gente estava imaginando. E aí a gente viu uma verdade. Sim. Mas é mais real a coisa, né? Exatamente. Porque uma coisa é um cara fazer um pitch de vendas, né? Um consultor especializado em fazer esse pitch de vendas. O cara coloca todos os gatilhos ali, mas quem sabe ver isso, percebe, né? E o Anderson não está preocupado com isso. Vai mostrar o negócio, ele mostra o negócio em si. E o negócio se vende, né? Igual eu, no dia que eu fui lá, quando eu vi o negócio, eu falei, pô, o negócio é bom. Não precisou de fazer pitch, porque eu vi que o negócio era bom. Na hora que eu olhei o sistema, que eu olhei a estrutura, eu falei, pô, o negócio é sólido, o negócio é bacana, é enxuto, é pé no chão. Entendeu? Eu percebi isso. E quando você para refletir um pouco, né? Depois, com a cabeça mais fria, sem aquela coisa de impressionar, a gente voltou de São Paulo, a gente, de fato, foi em algumas clínicas de 12, 15 consultórios. A gente, pô, aquela clínica tava vazia, né? A gente pensava era só custo. Assim, aquela clínica tava vazia. A gente ia nas clínicas aqui do... 12 consultórios. A gente ia nas clínicas aqui do Vale do Aço e, apesar de ser muito pequena, um fluxo muito legal lotado, de pacientes. recepção não Lotado, cabia, o tempo gente. todo. Então, isso a gente Eu fui no Betânia uma vez, não cabia gente lá dentro, recepção pequena. Lotado. E uma estrutura, assim, bem inferior e cheia, né? Então, assim, era o que a gente Isso, tava era buscando, todas lotadas. Né? Aqui, todas. Eu fui no Esperança também, estava lotado, sempre lotado as clínicas. Então, assim, eu acho que foi o que nos fez acreditar bem na Oral Dentes há 7 anos atrás. E aí a gente tentou abrir Santa Luzia, não conseguiu imóvel bom, e aí a gente tinha Venda Nova, que era a nossa segunda opção, assim, sabe? Era bem próximo já. Era Santa próximo, Luzia. E aí o Laje foi lá para ajudar a gente a escolher o imóvel, e aí na hora que ele chegou no imóvel de Venda Nova, ele falou, não, com certeza, aqui é melhor do que Santa Luzia. E aí foi aí que começou a nossa... Eu passei em frente lá o imóvel um dia, na clínica de vocês, na Venda Nova. Venda Nova, né?
Tem muita concorrência perto, né? Muito. Assim, lá é assim, recheado de franquias e tudo mais. É na legal verdade, o ponto lá. assim, quando a gente chegou lá, a gente... Assim, Venda Nova é Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte tem todas as franquias, né? Sim. Mas quando a gente chegou naquela região ali de Venda Nova, a gente não tinha muito concorrente, assim, de franquia, né? Tinha o tradicional. O tradicional. Clínica. Tinha algumas clínicas populares, mas muito consultório. E aí, assim, mas foi coisa de pouquíssimo tempo. Mas esse movimento de franquia, ele é recente. Quando eu montei em 2014, a maioria das cidades não tinha franquia nenhuma. Tinha, não. Caratinga não tinha, Valadares não tinha. A maioria de cidades, quando nós montamos ali, praticamente nós fomos os primeiros, né? BH talvez. Foi quantos anos? Tem quantos anos seu primeiro? Foi em 2015. Fevereiro de 2015 nós inauguramos. Eu montei em 2014. Você Vocês foi foram antes. os pioneiros mesmo. Eu fui, acho, o primeiro fora do Vale do Aço. 2016, né? Venda Nova 2016. Primeiro foi o Rafael de Valadares, né? Depois eu montei em Caratinga, depois acho que o Bruno e o Maico. Depois o Maico. Eu montei, eu inaugurei em fevereiro, acho que o Bruno inaugurou em março ou abril. Foi. Eu lembro de olhar BI, quando a gente de fato fechou e tal, e a gente já tinha acesso ao sistema. Era Caratinga e Monlevade, a gente conversava com o Bruno suando pra chegar lá em Caratinga e Itabira ali. Não, tava lá. Também. Mas eu tava com a minha pequenininha lá. Um consultório em cima do outro. Desvantagem, né? O Luciano tava lá assim. Não, eu cheguei lá. Tem uns consultórios, e lá assim, tinha uma portinha aqui, outra vez, mas aí você tá uma porta só que tinha, não tinha outra mais porta, não. Tinha um consultório só era com tão porta. pequeno que não dava pra fechar. Eu lembro, fui lá. Tinha um duplo, não tinha, geminado? Na verdade tinha 3. Bem pequenininho, você fez milagre ali, tá? Tinha 3 ali. Fez mais de 100 mil de caixa na 4 cadeiras. E quando eu montei lá, eu achei que a clínica era gigante. Achei que ela era gigante. Eu já era acostumado com consultório. Tinha um consultório de uma cadeira. Eu tinha um consultório. Quando eu montei Hebe Caratinga, eu falei, nossa, o que eu fiz aqui? Que trem gigante. 6 cadeiras. Aqui não, em Venda Nova a mesma coisa. A gente montou com 3 cadeiras, mas com espaço para 6. Para 6. Mas assim, era um trem tipo assim, você ficava, não, pra que eu fiz isso, né? E aí hoje a gente teve que alugar a parte de trás do imóvel, colocou mais... Hoje é 12 lá, hoje né? São 12 cadeiras. 12 cadeiras. Então foi assim, foi bem grande. Mas esse negócio aí de franquia... Né, e chegando perto da gente lá, foi assim, a gente chegou, já existia em Belo Horizonte, mas do nosso lado mesmo não tinha. Região. Não tinha, mas coisa de 6 meses, mais ou menos. 6 meses, uns 10 meses no máximo. O pessoal foi chegando, e assim, um atrás do outro. Mas eu não sei se vocês lembram, gente, até 2012, 11, assim, não existia para de franquias odontológicas. Tinha franquia de tudo, mas tinha pouquíssimas franquias no Brasil de odontológica. A gente nessa tinha época, uma ou outra, geralmente capital. Nem conhecia dentista. Geralmente nem Júlia direito. Nem me conhecia, nem conhecia. Você formou quando? Formei em 2010. Eu formei em 2013. Tem uma estradinha. Você formou novinho, hein? 22 anos. Que isso aí. Neném Você ainda. formou em 2013? Meio de 2013. Eu formei em 2015. E aí, logo, um ano depois da minha formatura, eu abri a primeira clínica, né? Então... Eu montei depois de 4 anos. De juntar um bocado de dinheiro primeiro. Aí eu fui realizar o sonho do concursado, né? Que é o quê? De ser concursado, né? Fui, passei na prefeitura. Fui. SF? Não. Trabalhava lá na prefeitura de noite lá. E trabalhava numa de dia também. E tinha meu consultório, né? Então, na verdade, a gente achava que estava realizado. Em Itabira mesmo? Não. Vale Verde, né? Aqui em Vale Verde, Dom Cavate e Iapu. Trabalhava nesses 3 lugares. A Silvânia trabalhou... Isso são bairros aqui de... Não, é cidadezinha mesmo. Cidade de 10 mil habitantes. 6 mil. 4, 6. 10 e Iapu tem. Iapu tem 10 são os 10. Iapu tem os 10. E são domingos das dores. Não, são das dores, né? Das dores lá. São domingos das dores. Que o do Prato já é pequeno. Das dores, imagina. Das dores é menor ainda. Eu tô 5 habitantes lá, ou 4. Mas aí... E era concursado, então? Era concursado aí. Você largou o concurso? Você é doido, cara. Coragem. Perdeu o Coragem. Perdeu. Garantia. A Júlia trabalhava num consultório particular de atender convênio. Ela atendia 5... Quando era muito, era 5 pacientes por dia. E foi uma coragem para largar isso para abrir clínica. Porque já ganhava relativamente bem. Então... Isso já partiu. Não, mas E no início ainda eu fiquei um pouco arrependida. Hoje parece óbvio, às vezes né? no começo dessa mais sensação, sofrido. tipo assim, de que será que eu fiz a coisa certa? É porque tudo tá mais ligado no padrão de vida, né? Igual ali, às vezes você já tá acostumado a ganhar X, aí você fala assim, não, vou abrir.
E aí é um passo para trás que você dá, né? Não sei quanto, uma incerteza, né? Você vai perder aquilo, às vezes você conquistou, e às vezes você já sacrificou aquele dinheiro que você ganha com dívidas, né? Exatamente. Aí para largar é mais difícil. Né? A gente não sabe se vai dar certo o negócio também. Né? A gente hoje tem certeza que deu, mas quando a gente montou, a gente não sabia se dá certo. Mas é uma observação interessante que eu estava conversando com meu pai em relação a ter esse negócio, às vezes, de dar certo ou não. Olha para você ver. Né? Eu estava conversando com ele lá, uma fazenda que ele comprou, né? 2008, 2009. Na época ele pagou tipo 270 mil. Hoje o negócio vale mais de 1 milhão e tanto, né? Só que ele comprou financiado. Aí nós estávamos conversando, eu falei assim, olha para você, pai, vovô fez isso a vida toda. Meu avô passou praticamente a vida toda devendo banco, mas sempre comprando fazendas. E eu peguei, né, fui entender por que ele fazia isso, o que era aquilo, né? Eu falei assim, olha para você ver. Surgiu uma oportunidade de ele comprar uma fazenda que vai gerar renda, que vai gerar valorização, né? Ele pegou um dinheiro no banco emprestado para comprar aquela fazenda e se você for pegar descontando a inflação total, você vai ver que às vezes os juros dessa operação praticamente é de graça, né? O dinheiro que o banco empresta no final das contas, dependendo do que você vai investir, juros fixos, né? É de graça, né? Então ele tomou o empréstimo para comprar a fazenda, né? E a fazenda, querendo ou não, igual nós estávamos fazendo as continhas lá, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, tem a valorização. A fazenda, praticamente, ela se paga. E a longo prazo você ganha. Então, se eu pego um dinheiro que não é meu para comprar uma fazenda que não é minha, qual que é o risco que eu tenho? Por que eu tenho medo? Porque você tem que pagar as parcelas, né? E às Sim, vezes mas se der errado, você devolve, principalmente né? quando você der errado. Mas se der errado, o que você vai perder? Uma fazenda que não é sua. Mas você fica com a dívida depois, né? A fazenda valoriza só. Ela vai valorizando. Não, sim. Né? É diferente de você comprar, às vezes, um carro, uma coisa que o bem vai deteriorando, um ativo, né? entendeu? Querendo ou não, terra, muitas vezes você ia pegar as oportunidades. Não quer dizer que eu vou lá comprar uma fazenda, também está super valorizada. Não, eu vou comprar uma fazenda que eu vejo que está mais em conta, né? E, tomo um empréstimo, compro ela, porque eu sei que ela está mais em conta aqui. Sim. E se eu não conseguir pagar, eu vou perder o quê? Isso que você está levantando aí, acho que é um ponto, talvez de certa forma, mais ou menos do que a gente tinha lá, que quando você é muito novo, a Júlia estava com 25 quando a gente abriu, a gente de fato tem pouco a perder. Você pode perder, sujar um nome, se enrolar ali depois. Cara, a gente não tinha uma filha para sustentar na época. A gente não tinha pessoas que dependiam da gente. O máximo que aconteceu, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, quase às vezes uma dívida, um nome sujo nas costas para limpar depois. Mas era isso. Então, assim, a gente, de certa forma, deu sorte, assim. A gente apostou na hora que dava para apostar e talvez errar também. Um bom momento, né, para apostar. Mas foi um risco calculado, não foi? Vocês tinham convicção no negócio também, né? Existia uma mais ou menos, mas assim, eu acho que o que me dava muita tranquilidade no negócio, primeiro que foi uma indicação do Marcelinho e da Letícia. Então, assim, eu acho que tinha gente lá dentro? Isso me trouxe, assim, uma certa segurança. E eu acho que era isso, praticamente, basicamente. Cara, olha, o que me deu uma tranquilidade, na verdade, uma tranquilidade, era um conforto que eu tinha. Eu confiei pra caramba nos números do BI. A gente tem aquela diferença lá de efetivação em caixa, né? Efetivação é ego, né? Caixa que é realidade. Só que a gente sabe que fazendo um trabalho certo, efetivação vai virar caixa. Puxa, né? A gente, cara, abriu a clínica com dinheiro contado. Na época era até bem mais barato abrir a clínica, a gente ainda cedeu. Mas com dinheiro contado e ainda com dívida para os próximos 6 meses. Consultório tudo parcelado, tudo parcelado, etc. Mas eu estava vendo que a efetivação estava vindo. Então, por mais que a gente ainda tinha que colocar uma grana, e a Júlia já também, começo vocês sabem como é que é. Muito difícil e tal. Eu tava confiando naqueles números ali, cara. Falei assim, cara, se a gente manter isso aqui por 6 meses, 8 meses, 1 ano, vai dar certo. A gente tá fazendo dever de casa, passou um mês, a gente fez, o segundo mês, tava com todas as projeções certinhas. Confiei no plano de negócio, assim, de peito aberto. Eu acho que talvez isso que também deu uma segurada nas pós na Júlia, porque ela sempre foi a linha de frente. E, tipo assim, não vamos desistir, nós estamos fazendo dever de casa, nós estamos fazendo efetivação, o caixa vai vir, a grana vai vir. Foi assim, aí virou. Quando vira também, a coisa fica... Mas uma coisa interessante que aconteceu com vocês, também aconteceu comigo também. Eu tinha uns 25 anos e é como se eu tivesse queimado a ponte. Eu não tinha como voltar para trás. E quando você faz isso, é como se não tem opção de errar, de pedir. Não tem opção de não dar certo.
É como se você não tivesse escolha. Você tem que dar certo. Eu acho que quando você vai para um negócio assim, pode dar errado? Ainda pode. Tem muita gente também que vai na situação e quebra a cara. Mas a chance de dar certo, eu acho que é maior. Pelo que eu percebo das pessoas, mais que uma coisa. Mas o não tentar já é o errado, já deu errado, né? Eu tô falando assim, mas tem gente que tenta, mas não queima a ponte. Não queima, ele tenta meio assim. Pezinho. Eu tô no consultório, tô no PSF. Você tem uma segurança, né? Alguma coisa ali que te garante. Eu acho que talvez... o primeiro problema que aparece ali, às vezes fala assim, poxa... Isso. Você tem o sonho de empreender, né? Eu quero ser empreendedor, quero abrir clínica e tal, não sei o quê. Aí abre a clínica, mas ele não sabe que empreender é ter problema diariamente, né? E, às vezes, se ele trabalha ali no PSF, o problema dele faltou material, um paciente e tal. Quando você vai empreender, é só SB que não vai, é só recepcionista que não vai, é seu dentista que né, de uma hora para outra, com a agenda lotada, te avisa que não vai também. Vai conseguir. Então, assim, aí que eu vejo muito que às vezes as pessoas, antes de dar certo, antes de tentar ali, de batalhar para o negócio dar certo, falam assim, não é isso que eu quero, não. É porque tem um pouco seguro. E eu acho que isso é muito da situação daquela pessoa, né? É poder dar errado, né? Assim, se isso aqui der errado, eu tenho isso aqui, né? É isso falando, nesse sentido. Exatamente. Vocês queimaram a ponte. Vocês foram de cabeça, largaram o concurso, largou tudo. Igual o Maio também. Eu também larguei PSF, larguei tudo. A gente não te deu opção. Mas aí virou o foco principal, né? E aí, que queimou a ponte, acabou. Você só tem uma opção, é olhar para frente aí, né? Exatamente. E viver, assim, full time aquele negócio. A gente vê, às vezes, né? Mudando um pouco de assunto aqui, muita gente que tá no negócio, mas tá com várias outras coisas em paralelo. Cara, a chance de não conseguir evoluir é absurda. É o foco que faz essa diferença. É verdade. Rafael, agora é interessante, né? Tá explicado o sucesso de vocês aí. Economista com a dentista, qual a especialidade sua? Eu sou ortodontista. Pois é, ortodontista na Oraldense, Maio? Ó. Pô, tem tudo, né? Aí é recorrência, tem tudo pra dar certo, né? Mas foi difícil o negócio, né? Vocês têm essa energia perfeita. Mas o Luciano, ele me ajudou muito à distância, né? Na verdade, ele continuou morando em João Molevade. Lá a gente não tem sócios, era só nós, só nós dois lá, né? E quando a gente abre... Eu lembro que o primeiro dia que eu abri a clínica, ele nem sequer foi na inauguração da clínica. Ele tá ficou lá em João Molevade. Tá apertado. Tinha que bancar os apoios. Não, tá dando certo. A efetivação tá boa, uma hora vai chegar. Se fizemos isso, vamos chegar até aqui. Cara, esse apoio moral ajuda muito, né? Não, com certeza. Assim, eu trabalho muito com sócios. Não tô menosprezando isso, não, porque realmente fez toda a diferença para mim, sabe? Mas, assim... ali, quando a gente abriu mesmo ali, eu recém-formada, cara, assim, nossa senhora. Você já era orto? Já fazia? Não, Você teve como ortodontista ainda? Cara, foi assim, eu tinha mais ou menos, a gente começou a olhar com 6 meses, 1 ano de formada, vamos falar assim, quando eu abri. E eu abri a clínica e comecei a especialização de orto. E a minha especialização era uma especialização que eu fazia 1 semana no mês. Então, assim, era 1 semana que eu ficava fora da clínica, sabe? Uhum. E, assim, isso é uma coisa que hoje talvez eu faria diferente, sabe? Porque eu acho que quando a gente abre um negócio, a gente tem que estar, assim, né? Presença é muito importante, né? Sabe? É uma dedicação, eu acho que muito exclusiva, de segunda a sábado, porque o negócio vai dar problema e você tem que estar ali vivendo os problemas para você começar a entender do seu negócio, sabe? Então, assim, 1 semana que eu ficava fora, cara, eu perdia muita coisa do time daquele negócio, sabe? Então, isso aí para mim foi uma dificuldade, assim, nesse início. Fazer a especialização junto com a abertura da clínica. Era a semana toda fora? 1 semana fora. Porque eu fazia era quinta, sexta, geralmente. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu acho que esse curso de 1 semana fora, ele era mais rápido, né? Já foi 2 anos, eu acho. 2 anos, 3 não. anos. Foi 3 anos. O meu foi, acho que foram 2 anos e meio, se não me engano. Mas, assim, faz parte, né? Eu acho que era em Belo Horizonte também o curso, então qualquer coisa que acontecia, se eu punha na balança, né? Eu saía e ia pra lá. Então, foi... Você não estava atendendo, né? Você não estava presente naquele momento, né? Não estava ali para resolver qualquer problema de imediato. Mas, assim, se o bicho pegasse mesmo, eu estava na cidade, então dava até para eu... Ô, Júlia, o que você me fala aí, principalmente da especialidade que você escolheu, que é ortodontia, o que você enxerga nela, né, para a vida ali do paciente, o que você se orgulha, né, de ver ali
no tratamento daquele paciente de ortodontia, principalmente? Eu acho que assim, eu sou bem feliz com a minha escolha de fazer ortodontia, sabe? Apesar de eu não ter exercido tanto a ortodontia, né? Eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas, assim, muito mais do que a gente imagina, né? Porque às vezes é uma criança ali que sofre bullying, você, né, faz pouca coisa ali, você realmente consegue mudar a vida dela mesmo. E, assim, apesar de não exercer mesmo, porque, assim, foi pouco tempo que eu me dediquei à ortodontia, eu fiquei mais voltada para orçamento, assim, eu acho que foi uma excelente escolha, principalmente dentro da Oral Dentes, né? Eu acho que para o modelo de negócio, você ser um sócio ortodontista, cara, eu acho que... Casa muito bem com... Casa muito bem. Inclusive, foi uma indicação do... Já era um desejo seu fazer orto, mas foi uma indicação do Bruno também. A gente conversava muito com o Bruno na época, antes de abrir, até porque era da E nossa se for pegar ali até os que tá ali, né, lá em primeiro ali, todos ali eram ortodontistas, né? Todos, E eu, assim, eu só copiava, cara. Eu não inventava muita moda, não. Eu conversava com quem era bom, quem tava ali, e fazia igual. Fazia igual. Isso mesmo. Eu não pensava muito, não. Eu não gostava de inventar moda, não. O que vocês iam dando de dica, a gente ia seguindo, entendeu? Isso aí. O que vocês acham, assim, tem uma pergunta, assim, buscando a essência, assim, da Oral Dentes, que é uma coisa que eu tenho refletido muito. Qual assim, diferencial que vocês acham, assim, com relação à franquia, com relação à população da cidade? O que vocês acham que faz a Oral Dentes ter um sucesso? Com relação... o que ela tem que vocês acham, assim, que faz com que o paciente queira ser atendido lá? O que traz de bom para essa população? Qual é a essência? Vocês já pensaram sobre isso? Eu acho que, assim, a Oral Dentes, ela tem um custo, né, muito acessível para aquele paciente, com uma estrutura muito boa, né? Pelo menos nas minhas unidades, o que eu busco é entregar um conforto muito grande para os meus pacientes, uma recepção agradável, assim, a ponto do paciente entrar e falar assim, poxa, eu não vou conseguir pagar aqui nessa clínica, mas aí na hora que ele descobre os nossos valores, ele fala assim, não, é aqui que eu quero ficar. Então, eu acho que entregar uma estrutura de uma clínica classe A, né, e ter um preço... A gente não tem o menor preço, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem um preço muito justo em cima do que a gente oferece para aquele paciente de material, de qualidade, sabe? Então, assim, lógico que vai ter, né, clínicas com preços muito menores, mas a gente também está longe de ser a mais cara. E eu tenho muita tranquilidade em saber que é uma clínica justa, sabe? Se eu precisar que meu pai faça uma cirurgia de implante, ele vai fazer na minha clínica. Se eu precisar fazer uma restauração, qualquer pessoa da minha família vai tratar ali. Então, assim, eu acho que o diferencial é esse. Você ter uma estrutura classe A com preço muito bom, muito acessível e entregando um serviço de qualidade, sabe? E, assim, eu acho que isso, às vezes, em Belo Horizonte, quando a gente fala cidade grande, isso não impressiona tanto, porque é capital e tal. Mas, principalmente em cidade pequena, eu acho que chegar com essa ideia aí, né? Sem dúvida. Assim, antigamente era mais fácil você se destacar, né, no meio de tudo. Então, assim, talvez quando a gente abriu lá, só da gente ter todas as especialidades lá dentro já era um diferencial. Porque eu estava concorrendo contra o cara que tem o consultório dele lá e só faz orto e é aquilo mesmo. Só faz clínico, às vezes. Então, assim, só você já dá uma comodidade para o paciente resolver todos os problemas dele ali, já era. Hoje não, isso nem tanto. Hoje a gente já tem a panorâmica que também já dá um conforto, assim. Mas no final das contas, o que eu acho que faz mesmo o paciente voltar a indicar outras pessoas é o cuidado com ele, cara. Ele ficar satisfeito, achando que ele está pagando justo, né? A gente vê muito... É engraçado que lá a gente está numa região muito classe C, mas também tem uns condomínios, os melhores da Grande BH estão ali perto, o Amendoeiras, enfim. E a gente trata um pessoal considerável daquela região, que é pessoal público super classe A, e eles ficam impressionados por que eles pagavam tão caro na odontologia antes, com uma qualidade tão legal lá na nossa clínica. Né? Assim, a gente abriu a clínica para atender um público classe C, mas, assim, eu tenho uma leva de público classe A lá inexplicável. Às vezes, uma babá indica o patrão, e a gente faz tratamento do patrão, dos filhos, e essa pessoa já indica os amigos, enfim. Deve assustar, né? Deve assustar. Eles acham que, assim, eu acho que a primeira impressão que dá é que é pegadinha, sabe?
Você fala o valor da nossa limpeza, fala assim, não, mentira. Não tem condição, né? Às vezes eu penso, às vezes eles nem vão lá achando que é pegadinha, mas assim, um que vai, cara, é tipo assim, Isso é o manada. poder do preço justo, né? Exatamente. E do poder do boca a boca aí, se eu pegar. Boca a boca e preço justo. O boca a boca, ele pega mesmo, né? Hoje a gente vive de boca a boca lá, sem dúvida nenhuma. Captação a gente faz, mas não é um processo recorrente no nosso negócio. Você vê que não tem essa questão de distinguir, né, a classe social de cada um. Igual você citou o exemplo, né, da funcionária, indicou, né, o patrão. Sim. E ambos foram no mesmo lugar, com preço justo, e gostaram, né, do atendimento. E com isso trazendo novos pacientes aí. É legal essa reflexão, né? Eu estava refletindo bastante sobre isso ultimamente. E você lembra de algum caso assim? Porque eu já tive casos, por exemplo, de uma pessoa que não conseguia tratar algumas coisas, principalmente aparelho mesmo, que na minha cidade era tudo muito mais caro. Uhum. E a pessoa conseguia, através daquilo, ter um acesso ali. Você tem um exemplo real disso? De perceber que uma pessoa, às vezes, conseguiu tratar porque ali chegou o preço, porque em outros lugares não tinha condição? Parcelamento, sim. assim. Eu acho que sempre tem, né, casos que emocionam a gente. Às vezes, lá na clínica, a gente faz alguns vídeos de depoimentos e é bem legal. Mas, assim, tem um caso de uma paciente, ela chama auxiliadora. Ela, assim, ela tratou com a gente, assim, uns 3 anos. E deve ter uns 15 dias, mais ou menos, que ela finalizou o tratamento dela, sabe? E ela tratou ortodontia com a gente, né? Tudo direitinho. Fez a parte clínica primeiro, fez a orto e finalizou tudo com o implante. Agora, sim, tinha terminado exatamente tudo que precisava, tudo que a gente planejou lá atrás. E ela falou com a gente que, assim, ela é uma pessoa, outra pessoa depois que ela conheceu a Oral Dente, sabe? Porque ela é uma pessoa que recebe salário mínimo, ela conseguiu fazer 4 implantes na clínica. Aí você pensa bem, antigamente a pessoa tinha que vender um carro para fazer o implante, né? Ela, com salário mínimo, né, com as nossas, né, tanto o nosso preço, formas de pagamento, né, assim, viabilizando mesmo para que aquela paciente ficou ali 3 anos tratando na orto, foi juntando um dinheirinho, todo mês ia lá, dava um dinheirinho para o implante, terminou a orto, conseguiu fazer o implante. Então, ela, assim, quando ela fez esse depoimento, ela ficou muito emocionada e eu fiquei emocionada junto, porque, assim, poxa, ela tá feliz com o que a gente entregou e ela tá mais feliz ainda porque ela é uma pessoa que ela achava que ela não ia ter condição de fazer isso, né, de realizar esse sonho dela. Então, eu acho que saber que você consegue mudar a vida das pessoas, né, que elas mesmas nem acreditam nisso, eu acho que é algo assim que é muito, muito bom da franquia, assim, faz a gente acreditar mesmo no negócio, sabe? Porque talvez ela não faria tratamento. Não estaria lá uma hora faria, dessa, tipo assim, não tendo a qualidade, né? A gente sabe, a gente não tiver uma condição bucal legal, a gente não consegue alimentar direito, atrapalha pra caramba. Entendeu? Não, com certeza. Só que quem tem problema sabe, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum problema, não percebe. A gente tá com tudo certinho, você não percebe o que é. Mas se você tiver faltando ali alguns dentes, faz muita diferença. Com certeza. Em várias coisas, né? E até a própria ortodontia, né? O valor que a gente cobra na ortodontia, com a qualidade que a gente entrega, cara, assim, antigamente as pessoas não tinham condição de tratar de aparelho, né? A orto. Ou até tratavam em lugares que... Igual açougue, né? Tem uma situação de algumas clínicas antigas, né? Que o negócio era eu acho complicado. que isso eu nem cheguei a conhecer. Eu acho que era mais assim, as pessoas iam em clínicas muito caras. Então, assim, era caro. Era pessoas que tinham que ter um poder aquisitivo muito bom para fazer tratamento ortodôntico. Hoje em dia, uma mãe de salário mínimo trata 2 filhos tranquilamente na orto. Mas já teve fase a orto sem um salário, eu acho, mensalidade, não era? Teve uma fase assim. Fase que sim. Que era salário mínimo, eu acho. Eu conto isso pra Júlia. Logo antes da gente abrir a clínica, eu tava no tratamento ortodôntico com um cara referência de BH. Cara, eu gastei uma nota, assim. E eu acho, não tenho dúvidas que eu faria um tratamento até melhor na Oral Dentes, com os dentistas que a gente tem. Não é questão só de preço, né? Não é, cara. Não é. Assim, 90%... Assim, eu não sou dentista, eu não tenho muita propriedade para falar. Mas esses caras que são muito, muito top, muito classe A, muito específicos, vamos falar assim, 90% do tratamento a gente consegue fazer com os bons dentistas que a gente tem. Sim. Com os materiais que a gente usa, com tudo.
Então, assim, né, não faz muito sentido. Tanto é por isso que a Júlia falou que a nossa família trata com a gente, porque é caso do dia a dia que a gente faz com o maior prazer e com a qualidade que a gente sabe. Que a gente consegue entregar, né? É isso aí. Isso é legal. E o legal é o seguinte, tem uma clínica que fala assim, eu trago minha família tratar aqui. Porque se a gente falar, se a resposta for não, eu acho que a gente tem que rever os conceitos ali. Com certeza. Porque, vou falar a verdade, a gente não pode ter essa resposta negativa. Se tiver negativa, tem que ajustar. Não, se você tremer para falar, se você pensar para falar demais, já você não... tem que refletir. Tem que refletir, cara. Assim, isso a gente tem lá, né? Se a gente pensar 2 vezes se um dentista pode ou não tratar alguém da nossa família, não podia estar errado. Eu acho que isso tudo é um processo, né? Eu acho que quando a gente abre a clínica, a gente passa por essas dificuldades, né? Mas a gente tem que buscar a maturação de não ter isso, né? Tipo assim, eu particularmente que era uma dentista orçamentista, que ficava ali só fazendo orçamento. Cara, você vai falar assim, aí você tem que tirar esse siso. Aí você pensa assim, poxa, meu dentista que tira não vai dar conta de tirar esse siso. Aí você fica com medo até de vender o negócio, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar não ter esse medo. Você tem que ter profissional que você bate no peito e tem coragem de vender aquilo ali, né? Que o paciente precisa, de fato. Ô, Júlia, igual você estava falando, você parou de atender hoje, você não atua mais como dentista. Me conta um pouco aí dessa história. Assim, essa história de largar o mocho foi até assim... Acho que foi, Luciano, quase como uma faca no meu pescoço. Tipo assim, né? Essa hora tá chegando. Teve uma vez que ele virou pra mim e falou assim, qual que é o seu prazo? E assim, eu fui muito relutante, né? Teve uma leve pressãozinha, porque né? ele é dentista, então assim, ele não tinha esse peso, né? Mas vocês dois aí que são dentistas sabem. É porque assim, né? No final das contas, eu acho que você tem que... Se você é bom numa coisa, eu acho que você tem que ver algumas formas de você conseguir expandir aquilo mais. E quando ela estava lá na operação, e ela não fazia isso só porque ela precisava, porque ela adorava. Esse que era o problema. Ela adorava estar lá no mocho. Mas acaba que ela não consegue levar aquilo para outras clínicas, né? Então, eu sempre insisti muito com ela. Falei, cara, vamos pensar em outra forma de você trabalhar para você conseguir expandir isso que você faz para as outras clínicas que a gente tem também. Então, foi por isso que eu ficava no pé dela. Foi assim, foi um processo super lento, né? Porque eu ia fazendo aos pouquinhos. Eu tirava um dia, depois tirava outro dia. E de falar que, assim, quando eu saí de verdade, foi agora que eu tive filho, né? Que eu tive a Laura, tem 6 meses. Uma vez ou outra, ainda a Luciana entra nas câmeras lá, me vê de jaleco. Tira tá aí. O que a Júlia tá fazendo ali, cara? Mas, assim, foi bem difícil, porque eu acho que quando a gente é dentista e a gente precisa dar tomar essa decisão, porque você vai expandir, realmente é necessário, né? Você largar o mocho. Você meio que dá um passo para trás, você deixa de ter seu salário de dentista. Eu, particularmente, o que me deixava mais receosa é porque, como eu fazia todos os orçamentos, eu era a venda da clínica. A clínica, a unidade de venda nova é uma unidade que sempre performou muito... Sempre não, né? Assim, ela vem performando muito bem, entregando resultados excelentes, né? E aí, eu tendo que sair ali daquela venda, falar, poxa, se eu parar de vender, cara, o que eu vou fazer com 12 consultórios? Se não tem a pessoa que vende. Então, assim, esse foi o meu maior medo de deixar de atender. Mas aí eu me vi obrigada, assim, por conta da Laura, né? Eu ter que parar por esse período que era a licença maternidade, e aí acabou que agora eu parei de vez, assim, sabe? Com os atendimentos. Mas... Tem quanto tempo que você parou? 6 meses ou mais? Não, eu acho que... Você parou mesmo? Do ano passado, assim, eu já comecei a... Na verdade, assim, quando eu fui parando, né? Fui 3 dias, 2 dias, enfim. E aí, quando eu decidi engravidar, eu já comecei a mexer os pauzinhos para que aquela unidade não precisasse tanto de mim. Então, eu comecei a buscar... por dentistas que fizessem avaliação, né? Porque para me substituir ali era isso, né? Sim. Dentista avaliador. É até engraçado falar isso, porque existe um preconceito, né? Por trás do dentista avaliador. Uma vez eu lancei uma vaga de dentista avaliador, veio uma pessoa me xingou, falou, que dentista avaliador? No começo tinha bastante, hoje lá vai caindo por terra, né?
Mas realmente tinha esse preconceito. Existia E eu esse preconceito. vejo que, de fato, tinha que ser uma especialidade, tá? Assim, Tinha ao que meu ter. ver. Ao meu ver também, assim, eu acho Tem diagnóstico, né? É, porque Assim, você vai não é pegar, qualquer a pessoa. maioria dos dentistas não sabe fazer planejamento. A maioria, é a né? maior Eu dificuldade. vim conversando isso com a Júlia. Eu falei, seu Júlia, o pessoal tem esse preconceito mesmo. Eu não sou dentista, acho que eu posso falar. Eu posso tomar pedrada, que não tem problema. Mas, de fato, é isso, né? A Júlia mesmo, quando formou, não sabia conduzir um plano de tratamento. E não é só a parte técnica, porque a parte técnica tem inúmeros detalhes. Mas também tem o planejamento que vai caber no bolso do cara. Sim. Não adianta você fazer o planejamento que você acha que é o melhor e o cara não tem dinheiro para pagar e não fazer nenhum. Tá aí, hein? Vou conversar com o Marcionilho hoje, corta essa parte. Botar uma especialização de orçamentista. Planejador. hein? Não, vamos mais bonito. Nós vamos dar aula lá, hein, Não, Maicon? tem que ser orçamentista. porque, Quero ser porque convidado. tipo assim, vai dar mais barulho. Entendeu? Porque você fala planejador, agora, orçamentista. Não, vai vai ser ter... aperfeiçoamento, pô. E fala assim, ó, aperfeiçoamento. vagas para orçamentista. Ó, o cara que destacar já sai empregado daqui, ó. 10 conto, 9 Mas conto. a crítica que o pessoal tem com o orçamentista, uma das críticas, né? Tem várias críticas. Uma delas é que o orçamentista ele vai perder a mão, né? Da profissão. Porque ele para de isso fazer, acontece, né? de executar procedimentos, né? Eu acho que isso é o medo do dentista, né? Quando ele vai para o caminho do orçamento, ele fica com esse medo. É o maior medo do dentista orçamentista. Então, eu acho que a gente tinha, tá? Porque eu acho que hoje em dia a gente não tem essa dificuldade mais, principalmente em Belo Horizonte. Ultimamente, quando eu lanço vaga para dentista avaliador, orçamentista... Já tem gente com currículo. Aqui, Já. Experiências. A minha orçamentista hoje, ela só faz orçamento. Se precisar dela dar uma anestesia, ela não dá. E eu trouxe também não tem ela, tempo, né, pra fazer. Mas eu trouxe ela de uma clínica que ela já era orçamentista e ela, tipo assim, ela tá seguindo carreira disso aí mesmo. Essa crítica é o seguinte, respeito quem não quer seguir essa área, porque quer trabalhar e fazer, mas respeito também quem quer atuar como orçamentista, quer fazer planejamento mesmo. Sim, porque Isso de é fato escolha. é uma coisa que Escolha de precisa carreira. ser reconhecida, Sim, sabe? Eu acho que o mais difícil, às vezes, é você encontrar essa pessoa. Porque além da parte técnica que ele tem que saber, que é o que o Luciano falou, e que caber no bolso e tal, tem que ter o carisma, cara. Porque se você não tiver empatia ali com aquele paciente, se você não fizer uma conexão, se você não for gente boa, você não é um bom avaliador. Com certeza. Você pode ter todas as outras coisas, mas se você não for uma pessoa humano, né? carismática... Você consegue conectar com a outra pessoa, Se você não fizer né? conexão, cara, você pode saber toda a técnica, você Concordo. pode saber o tanto que a pessoa pode gastar, mas ele não vai fechar com você, sabe? Então, assim... Você tem que passar sinceridade, verdade, né? A pessoa tem que sentir isso naquela avaliação. Ela tem que ter vontade de tratar com você. Sim. Né? Ela tem que falar assim, poxa, eu senti segurança no que ela me falou, aquela menina é gente boa, né? O que eu precisar com ela ali, eu já vi que eu posso contar. E uma coisa que eu assim, modéstia à parte, eu sempre fiz muito bem, é ter um bom relacionamento com o meu paciente, sabe? Porque eu tive muita dificuldade, eu era recém-formada. Eu não sabia a parte técnica bem, sabe? Eu não sabia, eu tinha muito desafio técnico. De gestão nem se fala. Então, assim, eu acho que as maiores dificuldades que eu tive ali no início eram essas, sabe? E o fato de eu me relacionar muito bem com aquele paciente foi um diferencial meu ali, que eu acho que me ajudou muito a ir conquistando pacientes que iam me indicando, sabe? Fui vivendo ali dessas indicações e esse lado ruim meu aí que eu deixava a desejar às vezes do técnico ainda passava até batido por conta desse meu lado carismático com meus pacientes. Que você construía, né? Exatamente. Isso é 90%. Falar a verdade com você, assim. Até o boca a boca vem muito disso. Da pessoa de gostar de você, de ser uma pessoa agradável, vem muito disso aí. A importância que a gente vem conversando muito do relacionamento, né? Relacionamento abre portas. Lógico que não pode tirar um dente errado, né? Relacionamento no geral. Que aí não tem relacionamento que segura. Fazer um negócio muito errado, mas se você tem um bom relacionamento e tem uma parte técnica bacana aí... Eu acho que, assim, ouvir o paciente também, né? Porque o dentista avaliador, ele precisa de escutar o que aquele paciente quer. Às vezes, quando você fala que o dentista está ali para avaliar, ele meio que está impondo ali o que ele acha que tem que fazer e nem escuta aquele paciente, sabe? Eu acho que isso é um erro, assim, gravíssimo do dentista avaliador, sabe? Porque ele, poxa, antes de você falar o que a pessoa precisa fazer, conversa com ela, né? Escuta os desejos dela, o que ela está esperando do seu... Né? O que ela está buscando. E aí eu acho que fica tudo bem mais fácil para você conduzir de forma que vai
levar ele numa satisfação no final do tratamento. E hoje lá, né, nas suas outras unidades também você trabalha com dentista orçamentista ou só Então, na de venda nova? Na verdade, o que acontece? Todas as minhas outras unidades eu tenho sócios, né? E aí esses sócios que fazem São o papel do dentista orçamentista. Entendi. Mas, assim, são todas mulheres, né? E eu acho que a mulher, ela chega nessa fase que, às vezes, ela vai se dedicar à família, que ela vai precisar sair um pouco. Então, a gente sabe que as coisas vão caminhar para a gente sempre ter esse orçamentista ali em cada unidade. E para mulher, realmente, é mais pesado, tá? Chega essa fase, igual tem alteração do corpo, né? Vamos falar assim, hormônio ali, né, do dia a dia. Então, tem essa parte do dia a dia, né? Que já muda, mas a própria gravidez aí é um limitador muito grande, né? Não só pós, mas pré também, né? Eu acho que a cabeça da gente também muda, né? Porque, igual eu falei, lá atrás, quando a gente tinha 25 anos, a gente não tinha nenhum passarinho para cuidar, eu podia ficar ali na clínica, sair de lá 11 horas da noite, fazer o que tivesse que fazer para o negócio acontecer. Então, agora, cara, eu posso ter 200 pacientes na minha agenda. Se minha filha estiver passando mal... Precisando de você ali urgente ali, entendeu? Não dá. Então, eu acho que são fases aí que a gente sabe que vai acabar chegando um momento que as unidades vão acabar tendo que seguir essa ideia de ter um avaliador que não seja sócio. Sim. Mas o mais legal é que você se preparou para isso, né? Igual aí, você se planejou, a importância de se planejar, né? E trabalhar a comunicação, igual eu vejo que vocês conversam bastante. Isso é bonito, né? E você vê que funciona, agrega um ao outro. Vocês são sócios na empresa, no casamento, na vida, né? Em tudo. A nossa clínica, ela fica a uns 45 minutos da nossa casa, né? É bem longe, assim. Então, durante todos esses anos aí que o Luciano morava em João Molevade e eu continuei em Belo Horizonte, eu ligava para ele, saindo daqui. Eu pisava no carro, já ligava para ele e eu ia contando cada problema que eu tinha na clínica. Fulano, ciclano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, assim, o Luciano, ele é uma pessoa... ele não... Às vezes, ele não lida muito com pessoas, né? Mas ele tem um raciocínio muito... bom por trás ali, de me dar as orientações, tipo assim, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. E assim, ele, sabe, acho que a gente cresceu muito como casal e como sócios mesmo da unidade, sabe? A unidade cresceu muito por conta disso. Porque toda essa parte que eu, às vezes, deixava a desejar, que eu tinha de problema, que eu compartilhava com ele ali nesse caminho de casa, de volta para casa, ele ia me dando as orientações, a opinião dele, e no dia seguinte eu ia lá, ia colocando aquilo ali em prática. Então, acho que, apesar dele não ser dentista, né, a participação dele ali no que a gente construiu hoje, no que a unidade de venda nova é hoje... uma sinergia, né? Me ajudou demais. Assim, eu acho que é uma sociedade, né, no final das contas. E o sócio tem que se ajudar, né? Então... Um complementa o outro, né? É muito bom chegar no final do mês e fazer a distribuição de lucro, mas, cara, até lá... é um apoiando o outro. Então, a gente tinha esse privilégio aí da gente ter já nosso relacionamento fora. Então, era muito fácil pra gente. Mas até com os nossos sócios também, que são nossos amigos, a gente tem essa liberdade, né? Tá com um problema, sabe? Não tô vendo luz. Cara, o empresário é uma coisa muito... é muita solidão, né? No final das contas. Você tem uns problemas que você acha que ninguém tem e não dá muito pra você conversar com outras pessoas de fora. Mas a sociedade, tanto a nossa quanto as outras que a gente tem, é disso, é de companheirismo mesmo, da gente poder ligar para as pessoas, compartilhar os problemas, para eles, às vezes, já passaram pelos problemas, às vezes a gente tem alguma dica, algum conselho para dar, mas eu acho que é isso que faz a gente, né, crescer como grupo e... compartilhar problema e as coisas boas, né? Eu acho que a sociedade é isso aí. Querendo ou não, igual, né, dentro da Oral Dents tem essa transparência lá, né? Igual você falou que olha muito a parte de BI e essas questões aí. Então, isso ajuda essa comunicação também até entre os outros franqueados, né? Tanto que a gente tem até meio que a cultura de chamar o franqueado de sócio, né? O sócio tá, o sócio lá o sócio João Molevade, o sócio de Venda Nova. Aí vai o sócio Caratinga. Então, você pode observar que tem essa cultura dentro da Oral Dents, né? O franqueado chama o outro de sócio. É o fato de ter os números abertos, né?
Sim, e... Porque dentro da franquia tem número aberto, e de você ter sabe. um relacionamento de fato. Poucas tem, mas eu acho a grande baita vantagem isso. Uma baita vantagem. Porque você consegue ligar e pedir conselho, pô. Cara, quem tá indo bem. Eu, assim, às vezes a gente pensa, a venda nova hoje, né, com o sucesso que tem, às vezes abriu lá, tava tudo, né, foi tudo bom de início, mas não. Eu acho que uma coisa que me fez crescer muito é que eu sempre tive muita humildade de ir atrás de quem eu entendia que era bom, sabe? E até hoje eu tenho, assim... Às vezes, eu acompanho aquele BI ali, pelo menos a minha rotina. Acordo, se a Laura me permitir, eu entro no BI Ritual. e vejo ali os meus indicadores que eu entendo que são os principais. Tipo, entrada de paciente, efetivação, caixa, venda de pasta. Assim, eu tenho meus 5 indicadores que eu entendo que são meus queridinhos. E aí, cara, se eu vejo que tem alguma coisa fora da curva ali, tipo assim, tem uma clínica ali que entrou, sei lá, 500 pacientes. A primeira coisa que eu faço, eu ligo para minha coordenadora, eu ligo direto pro sócio e eu quero saber o que ele fez, entendeu? Eu posso estar anos-luz à frente dele, mas se ele fez uma coisa ali diferente, eu quero saber, né? Às vezes o Michael nem sabe, mas assim, eu aprendi demais com ele, né? Eu acho que eu fui na unidade dele pelo menos umas 2, 3 vezes, levei coordenador, minhas supervisoras, então assim... O fato de você ter o BI para você entender quem é bom no quê, porque não é todo mundo que é bom, né? Sim. Não é, cada um é bom numa coisa. Fulano vende implante muito bem, ciclano vende pasta muito bem, Beltrano tem muita entrada de paciente. Se você tiver a humildade de querer entender o que aquela pessoa ali ela faz diferente para você, né, poder replicar, eu acho que você tá indo no caminho certo do sucesso. Sim. Mas você vê, igual você falando, vocês foram lá, eu já fui lá em Venda Nova, já fui em Caratinga, já fui lá. Então você vê que tem essa. Eu já fui lá igual o João Boulevard, né? Você vai indo, né? Igual teve uma vez eu mandei, você falando isso aí, igual Vitória lá, foi a clínica Vitória, do Francisco, né? 2 consultórios. Cariacica, não sei, só sei que teve uma clínica aqui que disparou a vender orto. Nossa, que esse cara. Aí saiu o Gabriel e Gardênia, lá de Itabira. Falei, vai lá, tava com o menino pequeno, né? A Alice e tal. Então tava muito difícil de sair também, igual vocês aí, né? Aí foi lá, o Gabriel e a Gardênia foi lá. Aí chegou lá, eles viram, assim, Michael, lá é um pouco diferente, né? A cultura, tal, da região. Falei, não, mas nós vamos fazer igual. Fez igual e bum, deu uma. Né? Só que aí depois veio a estratégia do Facebook lá e cortou. Não deu nem tempo de testar. Só sei que foi fantástico, sabe? Marketplace, né? Aquela estratégia Marketplace lá. Nem fiquei sabendo. Não, mas não deu tempo. Nós vendemos no oral deles, tá? Nesse mêsinho, nós vendemos pasta pra caramba, só pelo Marketplace. Só pelo Marketplace foi mais de 100. Entendeu? Entendi. Aí eu falei, essa é nova. Aí foi, cortou, o Facebook cortou. Não deu nem fazer nas outras. Não deu fazer mais outras, mas não, né? O Facebook não deu. Não, fez lá a Vitória, aí cortou, aí, tipo assim, os meninos foram lá, fez que um mês. Aí o pessoal da Gon foi até lá em Itabira, gravou o Gabriel, gravou o Gardênia, que ia divulgar pra todo mundo. Cortou. Entendeu? Mas funciona. Estratégia fantástica, tá? Tem que reativar isso aí. Será que não funciona em outros lugares? Funcionou só lá? Pode ser que funcione em outros canais aí de venda. Mas... Não, mas o Facebook mesmo, só que em outras clínicas. Não, bloqueou não funciona. Itabira. Não. Bloqueou geral, bloqueou o geral, entendeu? Tá. Você não consegue mais fazer a estratégia. Agora, às vezes, por outros canais, só que não tem um canal assim de mídia social, igual o Facebook e Instagram, né? Igual o Marketplace só tem no Facebook, né? Acho que sim. Só no Facebook, só Facebook. Que é a parte de vendas ali. Aí você botava lá um aparelho lá. Depois nós temos que sentar com o Vitor e o Vinícius aqui pra entender isso melhor. Vai que você tá guardando uma coisa. Vai que só Itabira que bloqueou, dá pra né? raciocinar melhor aí, pensar direitinho. Pode ser. Quem sabe não acha uma saída, né? Quem sabe, pô. Troca a experiência aí. Você falou uma coisa interessante, Júlia, quando você parou de atender, né? Que é uma vivência que o Luciano não tinha, né? Porque quando eu também passei por essa experiência. Porque quando você está atendendo, eu já falei muito com o Maia com isso. Você preenche ali a sua agenda, o seu dia e, querendo ou não, aquilo dá sentido. Quando você para de atender, é como se você tivesse que... vazio, né? Porque você tem que é como se ficasse vazio, porque você não tem mais algo a fazer fixo, que você tem, tipo assim, igual uma agenda de atendimento. Meio que vida de empresário não tem muito
Pelo menos assim, nem sempre tem uma rotina clara, né? Um dia, às vezes, tem reuniões, outro dia, às vezes, tem que caçar treino para fazer e procurar coisas para melhorar. Depende muito de automotivação o tempo todo. E a dentista, não. Você vai, maré leva. Você vai atender... Dia passou, você resolve, você reage aos problemas que estão ali, mas não depende de ficar se automotivando e buscando cada vez coisas para fazer. É o que, para mim, assim, é o que eu percebo. Hoje eu acostumei já, né? Eu tenho uns 5 anos já que eu tô fora do dia a dia, mas no começo, primeiro ano, assim, foi adaptação. Primeiro ano. Demorei a adaptar a essa nova rotina. Vem uma depressãozinha e aí ali. Quando você saiu de uma vez assim ou você foi aos pouquinhos? Tipo, Na verdade, eu fui saindo de 2015 para frente. Eu fui saindo entre 2015, demorei uns 2 anos para parar de vez. Aí você ficava 2 dias, 3 dias? Primeiro assim, primeiro eu ficava 5 dias por semana, eu sábado. Depois passei a ficar 5, depois 4, depois 3, depois 2. Depois 1 dia por semana. Ninguém larga de uma hora para outra. Eu larguei. É só uma vez. Larguei. Agora. Quando eu quebrei a perna, né? Que era aquela pelada. Aí eu parei um mês e começou daquela depressão. Aí eu fui diminuindo, né? Aí começou daquela tristeza. Aí voltei a atender. Aí voltei a atender. Na recaída, voltei a atender. Aí passou um tempo, aí eu liguei pro El, liguei pro Anderson. Aí o Anderson foi fazendo isso. Mas para na quarta ou na terça e vai fazendo. Aí eu liguei pro Diogo. Aí o Diogo Cruz, o que mais me ajudou. Batalha, né? Batalha. Aí eu falei assim, Mike, quando eu fui parar mesmo, eu tinha um problema de saúde e tal, eu fui fazer essa cirurgia minha, eu parei, né? E eu tinha um cisto na mão aqui, né? Aí saí, falei para o paciente que operar aquilo dali, né? E depois disso não voltei mais, né? Aí entrou uma sócia no meu lugar, deu sequência, né, nos meus pacientes lá e parei. Mas aí entrou nessa questão de... Como o Helder falou, para você se preencher. Aí eu comecei, entrei, vamos falar assim, né? Uma sensação de vazio, aquelas coisas, né? Aí demorei um tempo para se encontrar, me reorganizar, me encontrar ali. Porque a vida de empreendedor é totalmente diferente da vida de dentista, né? É outra pegada, né? Porque no dentista ali, querendo ou não, você tá no automático. Você não tá ali raciocinando, assim, a demanda vai chegando e você vai fazendo, né? Eu acho que quando a gente passa a ser empresário, a gente tem que... assim, eu acho que problema a gente tem o tempo todo para resolver ali na clínica, né? Então, querendo ou não, você tá ali para isso. Só fazer uma correção. Falei Diogo Cruz, é Diogo Batalha. Batalha. É o Batalha. Diogo Batalha aí. Eu parei, ele parou, depois foi parando também. Eu me inspirei no Anderson, né? A primeira pessoa que eu vi que era dentista e parou, que não era coisa comum. Geralmente tem profissão que você pensa, é pra vida toda, né? Então, eu fui me espelhando. Falei, cara, tem como parar? Tipo assim, uma coisa pra mim assim, cara, tem como. Você tinha como. quantos anos quando você... Que eu parei de atender? Eu tinha uns 29 para 30. Que eu parei Parou mesmo. Novinho, hein? Aposentou cedo. Não, o Anderson falava comigo, eu quero parar. Eu lembro o Anderson atendendo. Não, eu tenho aparência de 44, olha. Eu lembro do Anderson, ele falando comigo que o sonho dele é o seguinte, eu parar com uns 45 anos. Que ele atendia na época. Só que ele parou aqui, uns 37, né? Eu até falei, parei cedo mesmo, 29, 30 anos, cara, tô parando de atender. Pra mim foi uma conquista, porque eu queria, na verdade, eu queria isso. Eu queria seguir num caminho mesmo de empreendedorismo e tal, né? Mas eu não critico também quem não quer seguir esse caminho, porque eu acho também que você tira muita realização da profissão de odontologia. Sim. Porque tem coisas ali que você vive que, igual você falou, a vida empresária é mais solitária. A do dentista tem um conforto dos pacientes, você fica amigo, você faz um negócio legal, assim, você fala, ficou bacana, o paciente sai feliz. Essas coisas, você só vive ali. Depois você vira em odontologia, você fica distante disso. Por mais ruim. E querendo ou não, às vezes como você está atendendo ali o paciente, às vezes você consegue ver uma realização de imediato, né? Isso, você sente essa dopamina sua. Você recebe isso dele. Tipo assim, a satisfação dele, essa gratidão, você pega isso, a coisa boa. Lógico, tem suas dificuldades também, né, profissão, mas tem muita coisa boa, assim, né? E o empreender vai muito com o que o Luciano falou, né? Deu um aninho ali, 1 ano e meio, só que 1 ano e meio, demora, não empreender essa realização nem ser imediata. O empreender, tem dia que você não tira realização quase nenhuma. Tem dia que você, o dia inteiro trabalhando, você fala, não fiz nada. Cara, não vi nada do meu serviço, o que eu fiz aqui? Olha, eu vou te falar pelo nosso histórico, tem época que eram meses difíceis, a Júlia. Meses difíceis lá no consultório. Mas assim, voltando ao assunto aí, acho que é difícil mesmo essa transição, né? Eu mesmo já mexi várias vezes na minha carreira. Então, às vezes, quando você
sai de um projeto grande, que é o caso de estar atendendo e ter uma agenda e tal, e vem um vazio depois. Né? Eu posso falar pela Júlia, cara, que Júlia é um caça-problema e caça-trabalho. Ela fica o dia inteiro procurando coisa. O que tá errado? Tem alguma coisa errada dentro da clínica. Ela fica o dia inteiro caçando. Tá sempre uma coisa errada. Computador, WhatsApp aberto, as agendas abertas, os prontuários abertos, cara. Falei, tudo, gente. Como assim? Luciano, mas eu vou falar a verdade. Eu acho que um dia que já vai estar tudo certo, cara. Pode ter certeza, tem um trem muito errado. Viu? Parecia eu também tenho essa sensação o tempo todo. Meu Deus do céu, tem um negócio de mexer assim, não tá legal. Nunca teve um mês assim, não falar assim, ó. Sabe como que eu me encontrei assim, nesse vazio mesmo? Que eu faço é exatamente isso que o Luciano falou. Eu sou uma pessoa que hoje eu me proponho a ir para a clínica pelo menos 2 vezes na semana. E aí, eu sempre vou com um foco. Então, hoje eu quero ficar na minha recepção. Então, quando eu vou para ficar na recepção, eu saio de casa, hoje eu vou ficar com a minha recepcionista e eu vou do início ao fim do meu dia ali com a minha recepcionista. Para quê? Para eu entender as dores dela, ver as dificuldades, para eu poder dar uma ideia, para poder dar uma solução, solucionar alguma coisa que às vezes ela estava tendo essa dificuldade, mas não chegou para me falar. Então, assim, eu busco hoje entender cada setor, sabe? E aí isso me dá uma certa rotina. Porque eu não chego ali, sinto e falo assim, o que eu vou fazer agora? Sabe? Eu acho que... normalmente, a minha escolha é de acordo com as dificuldades. Então, por exemplo, hoje eu estou com um problema no meu call center, né? Eu troquei funcionários e assim, eu gosto de quando eu contrato um funcionário, seja dentista, seja o funcionário CLT, eu gosto de sentar com ele, eu gosto de contar a minha história, eu gosto de contar... Né, o que eu fiz para chegar até aqui? Porque eu acho que o funcionário ele tem que entender um pouco da sua filosofia de trabalho, assim, para ele poder seguir aquilo ali, entender dos seus produtos. Você coloca um call center, ele não sabe nada ali de baixo, sabe? Não sabe o que você vende, qual que é o seu preço, quais são seus valores. Então, eu me encontrei sendo muito próxima de cada setor meu, sabe? Então, assim... Eu me dedico à recepção, eu me dedico à negociação, eu me dedico ao call center, eu fico com o WhatsApp aberto da clínica, porque naquele WhatsApp aberto, eu vejo insatisfação de dentista, eu vejo insatisfação, né, às vezes, com alguma coisa que aconteceu, que às vezes eu não ia chegar para mim. Então, aquilo ali é um termômetro da minha clínica, sabe? Então, eu me encontrei fazendo essas pequenas coisas dentro da unidade, né? Além da nossa colaboração para as outras clínicas que nós somos sócios também. Então, né, a gente tem aquele tempo que a gente dedica a essas outras unidades. Eu percebo uma coisa muito legal na unidade de vocês em BH, que vocês são com 4 oraldentes? Isso. 4. As 4 oraldentes de vocês são bem-sucedidas. As 4, né, eu percebo que elas estão acima de 100 mil de caixa. Sim. Eu acho isso muito, muito legal, porque é muito difícil. É muito difícil você ter... uma quantidade maior de clínicas e você conseguir manter o padrão, entendeu? E ainda mais um padrão de excelência. É difícil. Geralmente, você tem uma muito boa, aí tem outra que, às vezes, tá ali bem também, mas aí sempre tem uma lá embaixo que tá precisando lutar para fazer o negócio, né, crescer. Então, assim, o que você tem assim, para contar para a gente, talvez, que você vê como o segredo desse sucesso nessas 4 unidades? Porque, de fato, né, as 4 unidades de BH são unidades de referência, as 4. Né? Assim, as pessoas sempre às vezes me perguntam, principalmente da unidade de venda nova, o que a gente faz lá, né? O que justifica o sucesso de venda nova. E eu acho que, assim, lá a gente não faz nada de diferente, sabe? Não tem nenhuma ideia mirabolante, não tem nada fora da curva. É mais uma junção de várias boas práticas, sabe? Então, assim, se tem uma ação de captação, ela é feita. Se tem um jeito de confirmar a agenda, ele é feito. Então, assim, muita coisinha bem nos detalhes de cada coisa, né? E essa questão disso refletir nas minhas outras unidades, que eu fui abrindo ao longo do tempo, é porque os meus sócios, eles todos vieram dali de dentro. Eles foram escolhidos a dedo. Ninguém eu não tenho nenhum sócio que... eu falo, esse fulano é meu amigo, gente boa, eu vou abrir clínica com ele, não. Hoje, as minhas sócias são grandes amigas minhas, mas elas começaram como dentistas. Elas são as melhores pessoas que a gente conhece. A verdade é essa, né? Então, assim, elas foram escolhidas pela parceria, elas também nos escolheram, é claro. Por mérito delas, mas porque né? elas são
Elas são foda. A verdade é essa. E você acredita também que elas levaram essa cultura de venda nova para as outras? Com certeza. Esse talvez seja o ponto. Com certeza. Eu acho que ninguém foi escolhido à toa, né? Elas tiveram o mérito dela. E eu acho que o fato de você trabalhar, né? É uma coisa que eu não tive a oportunidade lá atrás e que eu acho que, assim, quando você tem essa oportunidade, você já arranca com muito mais facilidade. Porque, veja, você trabalhou 2 anos ali, se possível, dentro de uma Oral Dentes, né? Que você já começa a entender o modelo do negócio, você acaba aprendendo, conhecendo aquele negócio, e a gente, como dono ali, que está ali fazendo o negócio acontecer, a gente começa a avaliar a pessoa, né? Às vezes o dentista acha que ele está ali e não está sendo reconhecido. Poxa, mas eu escuto cada coisa que um dentista fala. Eu avalio eu que trato o NPS da clínica. Eu sei quem é querido, quem não é querido, sabe? Então, assim, os meus sócios, eles saíram todos dali, entendeu? E seguem mais ou menos essa linha. E o fato da gente compartilhar, né, igual essa questão, a gente tem o grupo, né, da Oral Dentes, que a gente assiste o BI, e a gente consegue ir atrás ali dos franqueados, né, para entender uma coisa ou outra. Mas a gente que está ali dentro de Belo Horizonte, nós somos 4 clínicas, uma próxima da outra. Próxima, assim, né? Cada uma numa ponta, mas compartilhar minhas experiências. O que eu faço de bom em venda nova que deu resultado, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar no grupo dos meus sócios. Se eu precisar mandar um funcionário para fazer uma coisa que deu certo aqui numa unidade, se deu, sabe, pegar um dentista de lá, trazer para cá. Então, isso tudo facilita, né? Então, a gente está ali próximo um do outro, todos terem saído ali de uma unidade que já performava bem e por terem sido escolhidos a dedo, eu acho que já foi algo que já fez o sucesso meio que premeditado ali. É como se, em vez de você formar a pessoa do zero lá e bater cabeça e tal, você pegou pessoas que já tinham assimilado a cultura de unidade que vocês colocaram a cultura legal. Sim. E simplesmente a pessoa chegou e replicou. Lógico, tem muito mais complexo que isso. Mas eu achei um caminho mais eficiente do que você formar uma pessoa que não teve vivência dentro da unidade de cultura boa, né, mãe? Então vamos colocar assim, né, classificar a venda nova. Você tem uma incubadora de sócios. Incubadora de sócios. Todo mundo sai dali. Bacana. E tem um problema, tá? Ela não deixava o sócio parar de atender na unidade tinha um principal. apego sentimental ao sócio. Tem que manter a cultura. Tem que manter a cultura ali. Os meus sócios tinham que ficar atendendo um dia em venda nova, só para eles ficarem bem por dentro do que a gente fazia ali. E assim, o Luciano ficava bravo. Não, essas meninas têm que parar de atender em venda nova. Tem que parar. Até hoje tem uma que atende. Mas assim, porque como são todas muito queridas, todas, né, que os pacientes gostavam pra caramba e etc, que me fizeram crescer em venda nova, e aí eu tinha que abrir mão delas ali para elas crescerem também, aí eu ficava nesse negócio, deixa elas um dia aqui e tal, para ganhar dinheiro. Falava, desculpa, vocês têm que ficar um dia em venda nova, vocês têm que garantir o dinheiro até a clínica engrenar, né, e tal. Mas um negócio, a característica do humano a gente às vezes se apegar, né? Se apega a pessoas, se apega a profissão. Muitas vezes, por isso que é difícil, às vezes, até mesmo às vezes de... promover assim, uma pessoa, né? Sim, também, né? E isso vai acontecer com os nossos filhos também, né? Então, se a gente tem esse consentimento antes, nos ajuda a evoluir, né? Igual eu estava falando com você aí de questão de incubadora de sócios, quando a gente aumentou o Itabira também, a intenção foi essa. Meio que ser uma incubadora de sócios. Acho que eu lembro de você me contar assim, dos seus projetos lá. Tanto que aí foi montando ali, fazendo uma sala maior, aí com esse intuito. Né? E muitas vezes você vê que é um modelo que funciona. Sim. Né? Funciona bem, se eu pegar aí. Você dá oportunidade para o dentista crescer. Eu acho que a pessoa que sai de uma Oral Dentes para abrir uma Oral Dentes, ela está anos-luz à frente. Sim. Né? Eu que saí ali recém-formada, que trabalhei numa clínica que não tinha nada a ver, eu ralei muito mais que meus sócios. Eu falo que eles, por terem tido essa experiência ali, eu acho que foi muito, eles saíram muito à frente. Nessa clínica que você trabalhou antes, né? Você enxergava algum futuro nela lá também? Ou não? O que você Não, na verdade foi muito bom para mim, porque assim, eu formei e já fui trabalhar. E lá era convênio, né? Então, assim, tinha demanda, né? E, de certa forma, eu morava com meus pais ali, né? E a clínica me dava um dinheirinho, então eu era satisfeita. Mas eu nunca me vi ali por muito tempo. Sim. Eu sabia que ali era algo para
transitório ali. Para eu dar um passo à frente. Igual eu falei, essa ideia de clínica, dentistas trabalhando para mim, isso sempre foi um sonho meu. Sabe? Eu sempre almejei isso. Eu não sabia se ia ser com convênio, se ia, né, como que eu ia fazer. Mas esse modelo de negócio sempre me atraiu muito. Uma coisa que eu acho que é interessante de falar, quando eu trabalhava nessa clínica, abriu a Oral Dentes em João Molevade. A IEB. A IEB, né? Que hoje é Oral Dentes. E aí, eu trabalhava nessa clínica, era convênio, tinha um fluxo bom, né? De convênio e, assim, recém-formado com fluxo bom de convênio, você acredita que o negócio, que aquilo ali é tudo de bom, né? E aí, e a gente já estava nesse esquema de ver o que a gente ia fazer, se ia ser franquia, se não ia. Quando abriu a IEB, a clínica que eu trabalhava começou a perder muito paciente de orto para a IEB. Porque a clínica que eu trabalhava era de convênio, mas convênio não atendia orto. Então, foi uma sequência de paciente indo lá pegar pasta ortodôntica para ir para a IEB. E aí, eu falava, Luciano, tem alguma coisa diferente nesse negócio. E o pessoal tá indo mesmo para lá. Então, isso aí também foi uma coisa que eu lembro que você jogou a favor da Oral Dentes ficar pra assustado, gente. assim. Todo dia era gente lá pedindo Era pasta. seguir, porque assim, a manutenção lá era uma manutenção barata, mas assim, não era, né, o que a gente cobra. E a ortodontista ia, tipo assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, se não me engano. Né? Então, tinha esse negócio do paciente precisar de alguma coisa, a orto estava só depois de 15 dias. Então, a gente perdeu... Na época, eu lembro que a gente todo dia, a né? clínica perdia muita pasta para a IEB. E foi, assim, algo que deixou a gente bem... Isso aconteceu, acho que com quase todos nós, né? Eu peguei muito paciente, cheguei em Caratinga, pegou, nossa mas senhora. a característica principal, né, até mesmo para ter essa grande entrada de paciente dentro da Oral Dentes aí, principalmente de ortodontia, chegando com a pasta na mão, aconteceu isso também lá em Itabira, era surpreendente. Eu ficava até feliz, né? Que nós pagávamos a pasta, né? Já chegava com a pasta Eu ficava ali, coisa boa, né? Então, assim, é o quê? É porque o franqueado ali dentro, né? Ele é de fato a empresa. Então, ele estava ali todo dia dando sangue, né? Exatamente. Então, aí tinha muito essa entrada de paciente de fato. Que é o que provavelmente acho que aconteceu com todos nós, né? Você vai pegar aí. É como se chegasse a uma coisa com uma vantagem competitiva no lugar e os outros negócios não tivessem preparados para enfrentar esse tipo de negócio. Não tava. Na época não estava preparado. Porque eu vou te falar, na época, o fato de ter um NPS era um diferencial de enorme. A maioria das clínicas não tinha NPS. Nem sabia que era isso. Falar que até hoje tem muita clínica que não tem ainda. E eu, assim, NPS é uma coisa que eu não abro mão de outra pessoa fazer, a não ser eu mesma. Eu mesma trato todos os NPS. O dentista, quando ele vai receber, o salário dele, ele recebe o feedback, o relatório do NPS dele, entendeu? Assim, você faz como assim? Você trata assim, você vê as reclamações e você conversa com as pessoas que não tem que conversar? Eu, né, dependendo do nível da reclamação, eu mesma vou tratar, mas para apresentar mesmo para o dentista o feedback ali, sabe? Eu faço questão de estar por dentro isso é interessante. Interessante mesmo. Do que é feito ali, sabe? Isso aí eu não terceirizo, não abro mão. Mas isso aí, é o sucesso. O sucesso vem... Igual você falou, não faço nada mirabolante. Só que você acha que não faz nada mirabolante porque você está acostumado com o que você faz. E você não sabe o que os outros fazem. Não estou falando que você fazer isso é mirabolante, mas no nível de gestão, a maioria não faz. Vou falar assim, né, Michael? Acho que na maioria, por exemplo, não chega todo dentista para dar um feedback, conversa. Isso não é uma coisa comum. Então, isso é um diferencial já na sua gestão. Que igual explica. O simples fato, igual você falou, você senta em cada setor da sua empresa para, querendo ou não, viver o que aquela pessoa está vivendo ali naquela função, né? Isso é interessante. Isso é sábio. Né? Muitas vezes o funcionário ele tá ali tendo maior dificuldade com uma coisa boba, sabe? E ele não te fala. Às vezes você sai porque está se sentindo sobrecarregado, mas assim, uma coisinha que você percebe ali, você dá de ideia para ele, tira aquela sobrecarga dele, ou às vezes você enxerga mesmo que, não, ele está sobrecarregado, precisa de outra pessoa aqui com ele, sabe? Então, quando você faz essa gestão muito de perto, você evita insatisfação, sabe? Você assiste muito de perto cada um e vai solucionando antes do negócio virar uma bola de neve. Né? E aí as pessoas tratam melhor os clientes, e os clientes vão indicar mais clientes e vira boca a boca. Vocês estão falando aí que talvez nem precise, nem depende tanto de captação mais da clínica. Exatamente. Eu acho que é muito disso, sabe? Eu falo sempre com a gente tem que fazer um básico bem feito, né? Eu pego um outro exemplo aí, de uma coisa que a gente faz lá, que eu acho
como a gente não conhece todas as clínicas, a gente não pode falar. Mas eu acho que é um pouco diferente. A gente também teve o mesmo problema que o Michael teve, da clínica ficar muito estourada, né? Não cabe mais paciente. Nossa clínica, começou para ser de 6 consultórios, a gente teve que alugar outro imóvel para ampliar. E quando ela era de 6 consultórios e estava completamente estourada, a gente não tinha oportunidade de ficar com buraco na agenda, por exemplo. Então, qualquer paciente que desmarcasse no dia seguinte, a gente criava uma força-tarefa, uma operação de guerra para tampar aquele buraco. Porque que existe até hoje. Se eu ficasse com o consultório vazio no dia seguinte, cara, eu não tinha onde pôr. O Michael funcionava até 9 horas da noite lá e pode falar melhor do que eu como é que é isso aí. Então, a gente criou uma operação que, inclusive, a gente usa até hoje, de call center, de fazer, de fato, uma confirmação boa, que é coisa simples, né? Fazer confirmação e tapar buraco é uma coisa simples. Mas a gente leva isso tão a sério. Tipo assim, surgiu um buraco no dia seguinte, cara, é uma operação de 3, 4 funcionários para tampar um buraco no dia seguinte. Então, assim, é o básico. Não é nada diferente do básico. Mas a gente leva bastante a sério essas pequenas coisas. Sim. Não, mas esse nível de fazer o básico bem feito que faz a coisa ser o que é. Porque eu vou te falar, parece que fazer o básico bem feito é fácil, mas a maioria não faz o básico bem feito. Tá aí o problema. E aí fica querendo também inventar coisa mirabolante demais, sem fazer o feijão com arroz, né? O pessoal não tem nem feijão com arroz bem feito. Aí tá querendo buscar um treino lá do marketplace tá conversando aqui. Mas mas o marketplace funciona. Não, funciona assim, mas isso... Pra você chegar nesse nível, você tem que estar com arroz e feijão. Arroz e feijão, mas tem que arroz todo bagunçado no marketplace. Mas o problema é isso, o cara não faz nem... Porque, mesmo se você for lá buscar estratégia no marketplace, como é que vai saber que ela está funcionando de fato? Você não faz a leitura do BI. Você não faz a leitura da sua clínica, né? Igual aí, você vê que os dois, né? Acompanhamento, ponto a ponto. Funcionário a funcionário, call center, tudo acompanhado, né? Não tem nada solto. Você vê que a rotina, né, deles aí é o quê? Acorda de manhã, abre o BI. De lei, se você não abre o BI, não posso tinha sócio meu que abria de madrugada, né? Não aguentava ansiedade, tinha que via virada. Atualiza de madrugada. Virada do BI. Teve uma fase que eu fazia, eu cheguei a fazer. Tem uns negaciosos aí. Ali meia-noite. Meia-noite um pouquinho, fica atualizando. Esse trem não atualizou, não. Nível de doença que a pessoa tava. Esse nível eu não cheguei ainda. Mas você pega igual aí, né? Igual vocês analisam ali, acordou de manhã, analisou os números. Né? Então, querendo ou não, isso te dá norte para onde você deve ir de fato, né? E essa cultura que você pegou ali, você repassa para todos os sócios hoje também? Sim. Eu falo que todo mundo ali sofre da mesma doença minha do BI ali, porque elas, assim, seguem exatamente esse mesmo raciocínio, sabe? E o BI, querendo ou não, é um grande diferencial da franqueadora, né? Ele facilita muito a nossa vida. Então, todas, sem exceção, têm essa mesma rotina aí de abrir BI. Sem horário, mas todo dia abre. Tem alguém abre às vezes 1h da manhã. Você atualizou. Ainda bem que ele só atualiza uma vez por dia, né? Porque senão o pessoal não ia parar, né? Foi um trem que eu ia abrir antigamente, que dá até ansiedade, é NPS. Eu era tão preocupado com isso, também, cara. Rapaz, quando eu abri o NPS... mas até hoje eu sou um pouco preocupada com o NPS. Não, eu sou, mas assim, eu aprendi a lidar, porque senão eu tinha morrido já. Porque o nível de ansiedade é muito alto. E outra que antes você vai começava a abrir de todas as unidades, e abrindo. Aí vem problema, eu acho que eu acho que você não pode absorver problema de todas as unidades. 9 horas da noite, mas até você aprender isso, né? Até você aprender. Eu só abri de noite no NPS, essa ideia. Não dormir. De noite é pior ainda. Aí você abre o NPS lá, que problema, aí nem dorme. Não, eu assim, até hoje, quando eu vou abrir o NPS, dá um... Dá, não. Deixa eu ver aqui, né? Que nível que tá isso aqui, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acho que quando você assiste bem o NPS ali, você consegue manter ele bem alto. E sabe que isso é saudável, né? Olhar o NPS, né? Você olha lá, se o coração acelerou e você não infartou, pô, Não, e se você se preocupar, é saudável também. É sinal que você preocupa com o negócio, né? No dia que você falar assim, não tô nem aí com isso mais, aí, sei lá, né? Exatamente. Você não tá nem aí, a clínica que vai desabar. Porque... exatamente. Pessoal, eu acho que... Tem alguma pergunta, Maico? Não. Pode encerrar aí, ó. Será que vai ser alguma coisa? Falamos alguma coisa? Tá ao vivo, não. Não sei, mas vocês querem pontuar alguma coisa, gente?
Eu acho assim, foi bem legal conversar com vocês aqui hoje. E eu percebi, assim, o fundamento do sucesso de vocês, porque eu não tinha muito contato com vocês dois. O Luciano, conversei algumas vezes, mas bem menos com o Maico, né? Que já tinha contato com vocês dois. Eu já percebo que vocês têm uma gestão, de fato, do negócio muito forte. Eu acho que o grande diferencial, até para outros franqueados que estão assistindo a gente, é copiar, né? Essa visão, essa gestão de entender ponto a ponto, recepção, supervisão, call center, agenda, se preocupar de fato com o NPS, né? De conversar com os dentistas quando o NPS não está legal. Muitas vezes tem medo de conversar com os outros também quando uma coisa não está legal. Então, assim, para mim foi bem legal trocar essa ideia com vocês aqui hoje. E principalmente ver, né, realmente a paixão. Né? Eu acho que isso é o mais bonito, ver a paixão pela empresa que foi montada, de fato. Que isso mostra, querendo ou não, o quê? Preocupação com o próximo, preocupação com o meu paciente, preocupação com a minha equipe, preocupação com nós mesmos, né? Então, agradeço vocês aí pela presença. Tá, obrigado aí por vocês terem vindo. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite aí. Prazer enorme. Sempre que chamar, nós vamos estar presentes aí. Vamos fazer mais aí, se Deus quiser. E são jogadores de tênis, hein? Essa dupla aí, ó. Rapaz. Jogadores Os de dois tênis. jogam? Olha aí, hein? O Luciano aí, Tá o lançado Luciano aí, tá o devendo um jogo aí pra ele aí já. Vai rolar um torneio oral Tá me dente, será? devendo uma partidinha aí, né? Não, mano? torneio oral dente. Terminando aí, na casa lá, eu te chamo pra vocês irem lá. Por favor. Nós Vai jogamos ter quadro tênis de lá. tênis? Tem Aqui, lá, tem. fazer um Não, fim de não é semana, quadro, quando eu vi tem. Fazer o torneio fim de semana do oral dente, senhor. Ué. Pegar um torneio do oral É dente, pô. isso aí, ué. Tô dentro. Só chamar. Pegar os caras que jogam aí. O Helder na viagem, ele levou o tênis dele desse tamanho aqui, ó. 44? Eu vou ser mais acordado, acho que 5 da manhã jogar tênis. Foi jogar tênis no resort aí. Chovia todo dia, né, Maico? Chovia. Dava azar, chovia, nós chegar lá. Mas é bom. Mas é gostoso. Beleza, então obrigada aí pela Beleza? oportunidade Obrigado. de contar um pouquinho da nossa história aí. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição para receber os franqueados, né, nas nossas unidades, que é uma coisa que a gente sempre precisou, né, e sempre que a gente precisava, a gente encontrou pessoas de portas abertas para poder nos receber. Então, a nossa clínica também está de portas abertas para quem quiser conhecer, entender um pouquinho do que a gente faz. Vai ser um prazer receber vocês. Não, show. Tá joia. Pessoal, obrigado. Pessoal, obrigado também. Até o próximo aí, se Deus quiser. Valeu.